Olá, sejam bem-vindos a mais uma ortoaula de terça. E hoje nós vamos falar sobre plano de tratamento odontológico. Sabe aquela dúvida que às vezes a gente fica? E eu recebo muito essas dúvidas de alunos, de colegas de profissão, dizendo assim: exodontia do terceiro molar, eu realizo antes ou depois ou durante a ortodontia? E o clareamento? Eu faço antes ou depois da ortodontia? E gengivectomia? E frenectomia? Eu faço antes ou depois do tratamento ortodôntico? Então, hoje, nessa ortoaula, eu vou passar 10 passos do plano de tratamento que você deve seguir na sequência para ter um tratamento odontológico completo e seguindo passo a passo de como deve ser o tratamento do seu paciente. Vamos lá? Primeira coisa, eu quero te pedir, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, não esqueça de já se inscrever no canal, pega o link desse vídeo e mande para os seus colegas dentistas, para que eles possam também fazer esse plano de tratamento abrangente em seus pacientes. Agora, se você está assistindo no Instagram, no Facebook, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhe com todos os colegas. Eu até peguei o flipchart para deixar bem pontuado as etapas que nós vamos comentar aqui. E não se incomodem com a minha letra feia. Pegue um papel, uma caneta, anotem aquilo que eu vou falar para vocês não esquecerem. Eu tenho certeza que se vocês aplicarem esse plano de tratamento que nós vamos conversar aqui, você vai conseguir oferecer ao seu paciente um tratamento mais completo, mais abrangente, que vai ocasionar mais transformação na qualidade de vida desse paciente. Além disso, como efeito colateral, você vai ter um aumento do seu ticket médio e uma realização profissional maior por ter conseguido atingir todos os aspectos da odontologia nesse paciente. E o que é um plano de tratamento odontológico? Quando a gente fala assim, qual é o plano? O plano seria o passo a passo, por onde eu tenho que começar, qual é o caminho, qual é o segundo passo, e isso que vai guiar o nosso tratamento. Então, o plano nada mais é do que o passo a passo do que deve ser realizado no seu paciente em relação ao tratamento odontológico. E o primeiro passo que nós devemos realizar em nossos pacientes é a consulta inicial. Deixa eu anotar aqui. Está escrito consulta inicial. A consulta inicial ela é um passo extremamente importante. É nela que nós realizamos a avaliação intrabucal, extrabucal, onde nós solicitamos exames complementares, se for necessário, realizamos a anamnese, tudo isso está dentro do exame clínico. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui nos cards para você acessar, onde nós falamos sobre as etapas de como sentir segurança no tratamento odontológico, no atendimento em odontologia, e lá eu falo as sequências do atendimento da primeira consulta. Então, se você realiza tudo isso na primeira consulta, você consegue chegar a um diagnóstico. Então, a primeira consulta, ela nos leva ao diagnóstico do paciente. Diagnóstico. E esse diagnóstico vai nos levar ao plano de tratamento, mas sem ele, impossível realizar um plano de tratamento bem feito. E dentro desse plano de tratamento, qual que é a segunda etapa que eu devo tratar, observar ou diagnosticar do meu paciente? Seria as urgências. Então, o primeiro passo após eu realizar a consulta de diagnóstico é eu verificar se esse paciente possui algum tipo de urgência, dor, abscesso, infecção. Isso deve ser tratado primeiro do que tudo. O segundo passo que nós devemos tratar, né, colocar lá no nosso plano, seria a adequação do meio. Então, a adequação do meio é aquelas cavidades abertas, aquelas terapias que vai
nos ajudar a seguir um plano de tratamento sem intercorrências. Então, nesse terceiro momento, a adequação do meio deve ser realizada e planejada. Depois disso, qual etapa que nós vamos partir para o nosso plano? Periodontia. Então, depois que realizamos as urgências, a adequação do meio, nós vamos partir para todos os tratamentos periodontais que aquele paciente necessita. Seja só uma profilaxia, seja uma raspagem supra e subgengival, independente a alteração que esse paciente tenha, a gente precisa tratar todas as questões gengivais nesse momento, deixar ele livre dessas doenças, para que não tenha interferência nos outros tipos de tratamento. E depois, mais para frente, que nós terminarmos essa sequência, eu vou falar, vai ficar mais fácil entender por que a gente tem que fazer nessa sequência que eu estou falando aqui para vocês. Terminamos o tratamento periodontal, qual que deve ser realizado? Tratamento endodôntico. Então, todos os dentes que necessitam de tratamento endodôntico, seja por lesão, por necrose, por inflamação, lembrando que se esse paciente estiver com dor, a gente já fez pelo menos as sessões de urgência na segunda fase, que não vamos esperar o paciente chegar na etapa 5 para fazer o tratamento, né? Mas aqui sim, finalizar as endodontias que foram iniciadas na urgência e todas as endodontias que aquele paciente necessita realizar. Depois das endo, qual que é a próxima etapa? É a etapa cirúrgica. Então, depois que eu finalizei, já fiz pério, já fiz endo, quais cirurgias esse paciente necessita? É extração de terceiro molar, são cirurgias gengivais, algum dente supranumerário, alguma lesão bucal que necessita ser removida. Tudo isso é realizado nessa fase cirúrgica. E depois nós entramos em uma outra fase. Dentística. Aí sim, nessa fase, nós vamos realizar todas as restaurações, tudo aquilo que envolve a disciplina, a especialidade de dentística, nós vamos realizar nessa sétima etapa do nosso plano de tratamento odontológico. E aí sim, depois chegamos naquela fase tão esperada pelo paciente e por mim, que sou ortodontista, que é a ortodontia. Esse é o momento que o paciente mais gosta. Vamos instalar o aparelho ortodôntico naqueles que precisam, é claro, né? E aí o paciente ele fica em tratamento ortodôntico. O tratamento ortodôntico ele é um pouquinho mais longo comparado à maioria dos tipos de procedimentos em odontologia. Então esse paciente vai ficar aí algum tempo em contato com o ortodontista. Dentro desse tratamento ortodôntico é necessário os retornos para as fases anteriores. Então o paciente ele está em ortodontia, mas ele tem um período de retorno para fazer uma avaliação periodontal, para fazer uma avaliação clínica e identificar precocemente as alterações dessas fases anteriores. E depois, o paciente terminou o tratamento ortodôntico, ele está em acompanhamento e nos retornos específicos dessas outras especialidades, aí ele vai para uma próxima etapa, que seria a estética e reabilitação. Nesse momento, após o tratamento ortodôntico, o paciente vai passar por um tratamento estético e reabilitador. Quais dentes estão ausentes e precisam ser repostos?
Que tipo de tratamento estético esse paciente vai realizar? Vai ser um clareamento, vai ser uma reanatomização dos dentes, uma finalização estética com resinas, com facetas. Lembrando, antes de tudo isso, vai ser um clareamento, né? Antes de fazer a reabilitação. Vai ser a parte de implante, é nesse momento que vai ser realizado. E nessa fase também está incluído aqui na estética a disciplina, por exemplo, de harmonização orofacial. Esse paciente vai realizar algum procedimento estético na face e aí nós podemos, então, nesse momento, realizar esse tratamento. E depois de todas essas 9 etapas, nós vamos para a última, que seria a alta. Esse paciente ele precisa entrar em alta, seja alta total, alta parcial, e essa fase é tão importante quanto as outras, porque é nesse momento que o paciente vai saber quando que eu tenho que voltar aqui no dentista, quando que é necessário fazer as próximas consultas. Eu terminei o meu tratamento, agora eu vou ficar a vida toda sem precisar ir por dentista? Então, essas dúvidas precisam ser sanadas nesse momento e combinado esses retornos do paciente, para que ele não venha desenvolver doenças nesse período de ausência de ida ao dentista e a saúde dele passe por essa fase de prevenção em saúde bucal. Agora, recapitulando esse panorama geral do nosso plano de tratamento odontológico. Esses 10 passos do nosso plano de tratamento odontológico, ele vai guiar a sequência de tratamento desse paciente. Um exemplo que se a gente seguir fora da ordem pode ter problemas sérios para a saúde bucal desse paciente. Então, o paciente chega e a gente já encaminha ou já inicia a fase ortodôntica. Então, aqui está a ortodontia e aí a gente instala aparelho nesse paciente antes dele passar pela fase periodontal, por exemplo. E aí, esse paciente está com bolsa periodontal, está com uma inflamação, está com periodontite, a movimentação dentária vai ser prejudicada, pode piorar essa condição periodontal do paciente, porque ele está em uma doença periodontal ativa que não foi tratada e isso pode custar o dente desse paciente, ele pode perder o dente. Se o paciente não passou por essas fases, não tem como iniciar a ortodontia. E aí a gente volta daquela pergunta no começo do vídeo, mas Paty, a exodontia do terceiro molar deve ser realizada antes ou após ou durante o tratamento ortodôntico? Então nós precisamos pensar o seguinte: a exodontia ela se encaixa em qual dessas etapas? Na cirúrgica, que é a etapa 6. Então, exodontia do terceiro molar deve ser realizada nessa fase e essa fase está antes da fase ortodôntica. Agora, a exodontia do terceiro molar ele deve ser realizado nessa fase se tiver indicação. Se o paciente não tiver indicação de exodontia dos terceiros molares, por condições clínicas e de imagem, como radiografia, então você não realiza essa exodontia. Mas vamos supor que ele não tem indicação clínica para realizar uma exodontia do terceiro molar. Então, ele vai passar pela fase cirúrgica, como clinicamente, radiograficamente, ele não tem a necessidade dessa extração, então ele vai partir para a próxima etapa, dentística e depois ortodôntica. Vamos supor que ele tenha indicação para um tratamento ortodôntico, ele tem uma necessidade de tratamento ortodôntico. Então, nesse momento, o ortodontista vai fazer uma avaliação nesse paciente. Se esse paciente tiver indicação ortodôntica dentro do planejamento ortodôntico de realizar a exodontia dos terceiros molares, aí sim, por conta do tratamento ortodôntico, no plano de tratamento ortodôntico, ele vai solicitar a extração, né, a exodontia do terceiro molar, dos terceiros molares, né, se for o caso. E aí sim, pode ser realizado antes, durante ou depois do tratamento ortodôntico, porque é uma indicação ortodôntica de extração. E aí o ortodontista vai planejar em que momento que isso deve ser realizado. Outro exemplo bastante interessante é que vamos supor
que esse paciente necessita de uma extração com finalidade ortodôntica, vamos supor, dos primeiros prés superiores. Então, no meu planejamento ortodôntico, eu identifiquei que será necessário extrair 2 dentes superiores, os prés. Mas eu passei pela fase cirúrgica e não fiz essa extração. Claro, porque essa extração ela está dentro do planejamento ortodôntico. E um outro ponto importantíssimo para essa sequência de tratamento em odontologia é que isso aqui não deve ser realizado e pensado a cada etapa. Tudo isso aqui, ele deve ser pensado e planejado nessa consulta inicial, onde foi feito o diagnóstico. Então, esse plano de tratamento, ele vai ser traçado após a primeira consulta. Não significa que o paciente vai chegar e eu vou tratar as urgências. Depois ele volta, deixa eu ver o que tem de adequação no meio. Não, tudo isso tem que ser planejado na consulta do diagnóstico, para você entender esse mapa, esse plano individualizado para aquele paciente. Então, todo paciente que chega no meu consultório, eu preciso realizar o plano de tratamento odontológico dessa forma, exatamente como a gente conversou? Não necessariamente. Isso aqui é uma regra geral e nós precisamos entender cada etapa e individualizar e adequar esse plano para cada paciente. Qual é o caso desse paciente? Então, antes de pontuar exatamente qual que é a sequência que você deve seguir, é interessante entender por que ela acontece antes de determinadas fases. Como eu já falei, em ortodontia. Por que eu tenho que fazer uma fase cirúrgica, endodôntica, periodontal antes da orto? E por que a orto vem antes da estética? Por que a orto vem antes da reabilitação? Então, entender esses motivos é mais importante do que ter anotado aí no caderninho essa sequência de realização do tratamento odontológico. E uma dica que eu dou a vocês, que é da forma que eu faço no meu consultório, é ter uma ficha clínica dividida já no momento da avaliação pelas etapas que serão necessárias ser seguidas para a gente ter um plano de tratamento odontológico completo. Então, eu tenho um local, diagnóstico do tratamento odontológico, segundo, adequação do meio, e lá eu anoto, será realizado quais procedimentos nessa fase, quais procedimentos o paciente precisa de tratamento dentro dessa fase. E aí eu consigo ter um panorama geral. O que acontece às vezes, se a gente não tem essa sequência pontuada, por exemplo, na ficha clínica, quando o paciente abre a boca, ele possui várias alterações bucais. E aí a gente fica perdido, meu Deus, o que eu avalio? Por onde que eu começo? A queixa principal dele é tal dente, deixa eu olhar esse dente. Aí você acaba se perdendo nessa avaliação de todas as etapas. Então, o primeiro passo, organiza e siga uma padronização do seu diagnóstico, da sua consulta inicial. Então, eu falo assim para os cirurgiões dentistas que eu faço treinamento. Quando o paciente abre a boca e a gente vai avaliar a necessidade de tratamento ortodôntico, ele apresenta várias alterações oclusais, essas alterações se combinam. Se a gente não tiver uma listinha, um checklist, a gente vai ficar perdido naquelas alterações oclusais, né? Então, calma, respira. Primeiro ponto que deve ser avaliado, relação transversal. Esse paciente tem uma mordida cruzada, unilateral, bilateral, esquece as outras alterações. Avalia primeiro essa, anota. Segunda alteração, trespasse horizontal, ele é aumentado, topo a topo, diminuído. Então, olha só essa, esquece, relação transversal já foi. Esquece as outras, se tem apinhamento, calma, esse não é o momento. Trespasse horizontal, como que está? Anota isso. É a mesma dica que eu vou dar para vocês. Siga esse plano de tratamento anotando uma coisa de cada vez. Se o paciente provavelmente ele está apresentando uma queixa principal, olhe essa queixa principal do paciente na etapa correspondente a essa alteração. É uma urgência, é uma queixa estética?
calma, paciente, eu vou chegar nela, deixa eu avaliar as outras coisas antes. Isso vai te dar mais segurança no diagnóstico, vai proporcionar um plano de tratamento mais abrangente para o paciente e nesse momento ele pode ter indicação de tratamento que ele nem esperava, que ele nunca sentiu essa necessidade, mas que é uma alteração que pode ser tratada, que pode e deve ser tratada. Então essa dica que eu dou para você, siga esse checklist, tenha lá uma colinha na sua ficha clínica para você conseguir identificar todas essas etapas, não se perder e não esquecer de passar por nenhuma delas. E eu tenho certeza que se você aplicar essa sequência de tratamento odontológico em seu paciente, além da transformação da qualidade de vida desse paciente, você vai ter um tratamento mais completo, melhor realizado e, como consequência, o ticket médio dos seus pacientes também terá um valor maior. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que você achou dessa sequência que nós conversamos hoje. Um beijo, fiquem com Deus!